homem reflete sobre seu casamento de 4 anos, que começou a ruir após mudanças no comportamento da esposa. Ela recuperou a confiança, mas se distanciou emocionalmente, levando a brigas e, eventualmente, a um pedido de divórcio. Meses depois, ela se arrepende, mas ele já está decidido a seguir em frente com o apoio da família. Enquanto isso, em outro relato, um homem após 6 anos de casamento com Lara, termina o relacionamento por acreditar em uma mentira contada por sua filha, Sarah, que alegou traição para reunir os pais biológicos. Só depois do divórcio, ele descobre a verdade ao ler o diário de Sarah, deixando-o dividido entre a dor e o desejo de reconciliação com Lara. Minha esposa me deixou depois que ela entrou em forma e agora quer voltar. Eu fui casado com minha esposa por 4 anos e tivemos um ótimo casamento até agora. Eu estava perdidamente apaixonado por minha esposa. Ela entrou em depressão principalmente devido ao seu trabalho em 2022. Tentei apoiá-la de todas as maneiras e sugeri que ela fosse à academia ou fizesse qualquer tipo de esporte para desestressar. Eu tive meu próprio episódio de depressão antes de nos casarmos e o que me salvou foi ir à academia. Ela concordou e começamos a ir lá juntos. Eu não conseguia ir tão frequentemente quanto antes, pois minha carga de trabalho ficou mais pesada depois da minha promoção. No entanto, eu tentei o meu melhor para estar lá com ela. Ela costumava ser um pouco gordinha, o que eu amava. Depois de ver algumas mudanças em seu corpo, ela começou a ir lá regularmente. Isso também a ajudou com a depressão e ela melhorou. Fiquei muito feliz em vê-la melhorar e ficar mais animada. Ela parecia mais confiante, ficou mais agressiva na cama e assim por diante. No entanto, depois de um tempo, esse nível de confiança começou a afetar nosso relacionamento para pior. Ela começou a ir às festas e sair de casa a ponto de parar completamente de fazer sua parte na casa. Isso aconteceu quando a vi flertando com um cara em um encontro que fomos. Comuniquei meus sentimentos a ela e ela os descartou. Depois de vários desses, pedi que ela se sentasse comigo e disse que ela está no auge de sua confiança e emoções recém-descobertas agora. Eu disse claramente que ela não deveria tomar decisões ou ações de acordo com essa confiança agora. Eu sei bem disso. Era uma das minhas piores características. Eu costumava ser extremamente emocionalmente motivado no passado. Eu sugeri que fossemos a um conselheiro matrimonial e o inferno desabou. Ela me disse algumas coisas, como ela percebeu que se estabeleceu comigo depois de melhorar e que ela poderia fazer muito melhor do que eu. Ela disse que sou inseguro e outras coisas. Essa mulher costumava ser a pessoa mais doce do mundo e eu fiquei chocado depois de ouvir as coisas que ela me disse. Ela pediu o divórcio no mês seguinte e não ouvi muito dela além de algumas conversas com advogados. Nossa audiência no tribunal está marcada para o mês que vem e meu advogado me disse que há uma grande chance de ser concluída, então não há muito para compartilhar. Renda semelhante. O único bem compartilhado é nossa conta conjunta. Economias semelhantes e sem filhos. A casa é da minha mãe, então está fora de divisão. Aceitei que meu casamento acabaria assim. Semana passada ela ligou chorando e me disse que se arrependia de tudo. Ela se desculpou várias vezes, mas eu me senti decepcionado. Não bravo, não triste, mas apenas decepcionado. Ela não me mandou mensagem nem me ligou uma vez sequer desde que o divórcio começou. Eu nem sabia onde ela estava, já que ela tinha acabado de sair de casa. Eu disse a ela que não havia mais volta. Ela tem me mandado mensagem sem parar. Minha família apoia a minha decisão e me diz que eu não deveria recuar. Meus sogros ficaram chocados quando souberam do divórcio. Agora eles estão me dizendo para repensar tudo. 99,9% não vou recuar, mas como eu disse, estou apenas procurando validação e talvez quisesse desabafar. Obrigado por ler. Atualização. Estamos oficialmente divorciados. Não havia muito para compartilhar, então foi tranquilo como manteiga, de acordo com meu advogado. Nunca falei com ela, exceto por meio de advogados, tanto quanto ela queria. Ela tentou falar comigo individualmente e encerrar o assunto, mas eu simplesmente não quero isso. Não é que eu não me importe porque ela me deixou, o que ela fez durante esse tempo. Eu simplesmente não quero saber. Estou vivendo sem ela há meses. No começo, foi difícil e eu chorava a noite toda alguns dias, mas depois de alguns meses, sinto que vim a aceitar tudo. Que paz me dará aprender o que e por que quando eu já aceito tudo, exceto me machucar. Pela primeira vez, quero priorizar minha paz de espírito em todo esse processo. Meus pais e amigos estão aqui para me apoiar. Estou feliz por ter um círculo de apoio tão bom. Quanto aos meus planos, reformar meu escritório em casa, voltar à academia e viver minha melhor vida. Estou querendo reformar meu escritório há um tempo e é por aí que vou começar. Comecei a ir à academia ao mesmo tempo. Acredito que meu corpo
corpo está bem, mas tenho um pouco de gordura extra. Fazer dieta se mostrou difícil porque sou viciado em tiramisu. Para a parte de namoro, carreguei alguns aplicativos e testei como estou indo. Consegui um número razoável de correspondências, mas percebi que não estou com vontade de fazer isso agora. Vou me concentrar em meus próprios hobbies, bem-estar e desejos por enquanto. Obrigada por todo o apoio e ajuda no último post. Sinto que ficar em forma, quando você costumava estar fora de forma ou ganhar muito dinheiro imediatamente, é algo que pode facilmente corromper você se você não tomar cuidado. A perda de peso lhe trouxe mais atenção, que deu origem a uma nova confiança que ela não tinha antes. Infelizmente para ela, decidiu abandonar tudo associado ao antigo peso sem pensar nas coisas corretamente. Espero que o Op esteja melhor sem toda essa bagagem extra. E espero que a ex dele pare de incomodá-lo e reflita sobre seus próprios problemas. Não acho que ela entenda a gravidade total do que fez e a dor que causou. Não é só o divórcio, é a falta de responsabilidade, a falta de ajuda em casa, a traição, a rejeição dos sentimentos do Op, etc. O que ela fez é uma bagunça. A coisa mais óbvia que provavelmente aconteceu é que o cara ficou com ela algumas vezes e depois passou para a próxima. Tem um cara na minha academia que está sempre fazendo assim. Provavelmente 6 mulheres diferentes desistiram porque não querem continuar onde ele está e mais mulheres estão felizes em ser a próxima. Sempre que você ouve uma mulher perguntar por que os homens são tão porcos e super insistentes tentando levá-las para a cama, a resposta é que funciona. Caras que são nojentos, insistentes e não dão a mínima para as pessoas raramente vão para casa sozinhos, a menos que escolham. Toda vez que você ouve uma história sobre algo maluco que um cara disse ou fez em um primeiro encontro no Tinder depois da primeira conversa, essa é a resposta. Eles fazem isso porque funciona. Minha filha mentiu sobre o caso da minha esposa. Eu fui casado com minha esposa, Lara, por 6 anos. Eu também tive uma filha do meu casamento anterior, Sara. Foi muito difícil para mim namorar e conhecer mulheres depois que eu e a mãe da minha filha nos divorciamos devido a problemas de infidelidade. Em relação ao fato de eu ter um filho e problemas de confiança, então conhecer Lara foi realmente uma bênção. Nós nos conhecemos em um aquário onde eu estava com minha filha e ela com sua sobrinha. Naquele dia eu continuei notando ela e como ela estava tratando a criança e isso trouxe um sorriso ao meu rosto. A próxima vez que a encontrei foi um ano depois, no aniversário da dita sobrinha. Acontece que Sara e a sobrinha estavam na mesma classe e vê-la novamente foi uma surpresa agradável. Foi como o destino. Eu reuni minha coragem para falar com ela e finalmente conversei com ela. Ela foi uma ótima companhia e ela falava muito bem e isso me fez gostar mais dela. Já que faz 3 anos do meu divórcio, eu tentei minha chance com ela e decidi levá-la para tomar um café. E a próxima coisa que eu sei é que estávamos casados há 6 anos. Lara tem sido uma esposa e mãe incrível. Ela tratou Sara bem e como sua mãe não estava presente, ela largou o emprego e assumiu a responsabilidade de cuidar dela em tempo integral. Ela até decidiu esperar para ter filhos até que Sara fosse um pouco mais velha. Portanto, ela não queria que ela se sentisse excluída e estava com medo de que Sara não recebesse atenção suficiente. Ela ensinou Sara a falar vários idiomas e compartilhou sua cultura com ela. Seus parentes são incríveis com ela e tratam Sara não menos do que uma filha biológica de Lara. Ela até compartilhou suas receitas e assados com minha família e todos esperam ansiosamente pelos feriados sempre que Lara os recebe. Ela e minha mãe desenvolveram um ótimo relacionamento. Meus amigos e familiares me dizem que ganhei na loteria com ela e realmente parece que sim. Mesmo quando a mãe biológica de Sara apareceu depois de abandonar sua própria filha por 9 anos, ela foi quem me encorajou a deixar Sara se conectar com ela e deixá-la estar na vida da minha filha. Ela tentou o seu melhor para ajudar Sara a conhecer sua mãe e até construiu uma amizade com Ana, mãe de Sara. No entanto, no início do ano passado, por volta de maio, notei que minha filha estava se distanciando de Lara. Isso era estranho, pois minha filha nunca teve nenhuma desavença com o relacionamento com Lara, como a maioria dos adolescentes tem com a mãe. Até Lara percebeu e chorou sobre isso várias vezes. Então, uma noite, decidi falar com minha filha e perguntar o que estava acontecendo. Sara me disse que descobriu que Lara estava tendo um caso com alguém e que está magoada por Lara ter traído ela e eu. Ouvir isso foi como se alguém estivesse esmagando meu coração e a dor no rosto da minha filha intensificou isso. Fui direto para o meu quarto e acordei Lara e gritei algumas coisas ofensivas para ela. Não estou orgulhoso de como lidei com a situação e concordo que poderia ter feito melhor. No entanto, a única coisa em que consigo pensar é em como minha filha ficou magoada. Eu a expulsei naquela noite e essa foi a última conversa que tivemos sem um advogado presente. Por volta de novembro, nosso divórcio foi finalizado e eu segui com minha vida. Eu fiz algumas coisas das quais me arrependo com Lara, então não queria dificultar para ela e só queria terminar com ela para que não houvesse vingança
e ações mesquinhas envolvidas. Eu deixei minha família saber o verdadeiro motivo e eles ficaram desapontados, para dizer o mínimo. Minha filha também não tem um relacionamento com Lara e cortamos contato com a família dela e ameaçamos com ação legal se eles tentassem se encontrar conosco. Eu não queria ter nada a ver com ela. Em agosto, decidi surpreender minha filha com uma viagem para comemorar seu aniversário de 16 anos. Como eu estava lidando com o divórcio no ano passado, não pude realmente comemorar com ela. Então, decidi fazer as malas dela e levá-la direto para o aeroporto depois de sua festa do pijama com amigos. Pedi a minha irmã mais nova para me ajudar a embalar as roupas de Sarah, enquanto ela estava fazendo as malas, e um caderno em sua mesa de cabeceira com uma Polaroid dela e Lara espiando. A curiosidade falou mais alto e eu o abri para descobrir que era seu diário. Pode ter sido errado da minha parte vasculhar o diário da minha filha, mas eu vasculhei, e não estou bem desde então. Ela escreveu sobre como mentiu sobre Lara ter um caso e como ela até mesmo fez sua evidência só para me fazer acreditar nela se eu a questionasse. Ela queria que eu e sua mãe ficássemos juntos, fossemos uma família e expulsasse Lara da cena. No entanto, depois que Lara nos deixou, ela não está mais em sua vida, ela está se arrependendo. Parecia que meu coração se partiu pela segunda vez. Comecei a chorar e nem chorei quando Lara disse que me divorciei. Minha irmã me notou e pedi para ela ir embora e manter segredo de todos. Ela perguntou o que aconteceu e eu mostrei. Ela ficou chocada, mas me disse que respeita a minha decisão e jurou manter a boca fechada. Bebi a noite toda e fiquei no modo automotivo como um robô. Do trabalho para casa e bebi até desmaiar e voltei ao trabalho com uma ressaca terrível. Minha filha percebeu, mas eu disse a ela que era apenas um momento estressante no trabalho. Mas no domingo passado ela explodiu comigo dizendo que percebeu que eu estava diferente desde que Lara nos deixou e me disse que se eu quisesse ficar com uma GP traidora, eu era mais do que bem-vindo para abandoná-la. Isso doeu pra caramba, mas eu simplesmente fui para o meu quarto, deitei na cama e chorei a noite toda. Já faz umas 2 semanas que descobri, mas não contei nada para minha filha. Quero controlar minhas emoções antes de dizer algo que me arrependeria, e não quero repetir o erro de agir enquanto estou sofrendo. E, francamente, agora que estou pensando com a mente sóbria, não tenho muita certeza de como confrontar minha filha. Preciso encerrar o assunto e não acho que posso simplesmente agir como se nada tivesse acontecido. Tenho vergonha de dizer isso, mas quero minha Lara de volta. Então, Edith, obrigado por reservar um tempo para ler e espero que você possa me ajudar com isso e, por favor, seja gentil. Atualização: muitos de vocês têm perguntado como foi o confronto com Lara. Não foi tão excessivo quanto muitos de vocês estavam supondo. Eu a acordei e perguntei por que ela me traiu. Ela me perguntou sobre o que eu estava falando. Eu apenas disse que não a quero mais na minha casa e que ela precisa ir embora porque não consigo mais olhar para o rosto dela. Que ela era a pessoa menos esperada que me trairia. Ela olhou para mim chocada e começou a chorar e não disse mais nada. Ela ligou para a prima para buscá-la e ela simplesmente foi embora e antes de fazer isso ela disse que jura que nunca me traiu e que nunca teria pensado nisso. Essa foi a última vez que nos vimos. Eu a bloqueei e nunca contatei diretamente e ela não o fez. Agora que penso nisso, acho que a maneira como a tratei a machucou muito. Ela cresceu em uma família conservadora, então ela nunca namorou nem teve nenhum relacionamento, pois era esperado que ela fizesse um casamento arranjado. Então eu realmente fui o primeiro depois que seu primeiro casamento arranjado acabou. Não cabe a mim dizer por que terminou, mas não foi culpa dela. E sobre as evidências, ela só tinha algumas capturas de tela de chats que eu nunca vi. Eu acreditei na Sarah sem dúvida porque ela era minha filha. Não estou contando isso para me defender ou algo assim, mas para dar uma perspectiva sobre o porquê de eu ter agido daquela forma. Quando eu estava com Ana, minha irmã mais nova me disse que sabia que Ana estava me traindo, pois viu ela e o amante durante uma noite fora. Quando confrontei Ana, ela me fez gaslighting e eu escrevi uma carta de desculpas para ela e para o amante, que era gerente no meu local de trabalho, porque essa era a única maneira de ela me perdoar. No entanto, ela me deixou e a Sarah quando estávamos passando férias com meus pais, roubou alguns objetos de valor da casa dos meus pais e do nosso apartamento e esvaziou nossa conta poupança na qual eu tinha minha herança e fundo de faculdade para comprar uma casa nova para nós. Ela basicamente nos deixou e a Sarah quebrados e com o coração partido. Eu sempre me arrependi de não acreditar na minha irmã porque ela não tinha nenhuma evidência. Então parece que meu julgamento ruim me custou minha esposa. Esqueci de mencionar no último post, mas depois da briga que eu e Sarah tivemos, ela está atualmente com a mãe. Quanto ao diário, ela o trouxe para a casa da mãe, mas minha irmã tirou algumas fotos na época, pois eu não estava com a cabeça muito boa. E quanto à escrita, tenho certeza de que é a letra dela, pois ela e Lara têm a mesma letra. Também vi a pergunta sobre se minha filha foi à terapia quando Ana voltou. Ela não foi, pois Ana não queria mandá-la para um psiquiatra e agora que penso nisso, foi estúpido da minha parte, mas eu só queria dar a Ana uma chance de ser mãe, eu acho. Lara não insistiu, pois Ana fez um escândalo, mas trouxe um diário para Sarah para que ela pudesse escrever o que não pode dizer aos outros. Além disso, minha filha nunca fez nada parecido
mentido antes e a maior mentira que ela já disse foi sobre não ter colado em uma prova, mas depois chorou e confessou. Eu realmente não tenho ideia de por que Sarah faria isso e não tenho certeza se Ana teve alguma participação nisso. Não tenho um plano sólido, mas acho que vou começar mandando Sarah para terapia depois de confrontar sobre o caso. Ainda não decidi o que fazer com Lara. Dói até pensar nela e continuo lembrando de como jurei estar lá para ela, mas nunca consegui. Você destruiu a reputação de Lara, porque não contou a verdade para essas pessoas agora, porque você é um covarde e um mentiroso. Você escolheu essa pobre garota uma década mais nova que você, fez dela uma mãe substituta para que você não tivesse que criar seu próprio filho e então destruiu a vida dela. Sua primeira reação deveria ter sido pegar o telefone e dizer a todo mundo que Lara era inocente, mas você não fará isso, porque, como eu disse, você é um covarde e não dá a mínima para o que isso fez com ela. Você só quer sua empregada doméstica e creche gratuita de volta e porque você não quer ficar sozinho. Lara merece alguém que a respeite, confie nela e não a use como você fez. Então basicamente você não fez nada além de reclamar e lamentar. Entendi. Você destruiu a reputação de Lara e não fez nada para consertá-la. Você está aqui se lamentando por ter que confrontar sua filha mentirosa em vez de ser um adulto de verdade sobre tudo isso. Você precisa se desculpar com Lara. Conte a verdade para a sua família. Confronte sua filha e dê a ela consequências reais pelo que ela fez. Esta é uma criança que você criou. Ela é do jeito que é por causa da sua criação. Ela aprendeu como e quando manipular você. Provavelmente por causa do seu estilo permissivo de criação, causado pelo abandono da sua esposa. Agora, eu sinto por você nisso, mas você não está fazendo nenhum favor a ela ao lidar com ela com luvas. Corrija os erros, FDP e verifique sua filha. Ela tem 16 malditos anos. Ela não está longe da idade adulta. Então você tem muito pouco tempo para mudar. Verifique aquela pequena idiota e confronte-a com as consequências de suas ações. Ela não se importa em ter destruído seu casamento e magoado uma mulher que não fez nada além de amá-la.